Fala, moçada. Gente, ficou então aquele exercício que eu falei para vocês de postar como que faz a resolução dele. Eu vou fazer de forma aqui bem devagar, tá? Quem já conseguir ir batendo os resultados, não importa de vocês ir passando o vídeo para frente para conferir, ok? Se vocês entenderam tudo certinho, mas também não custa nada passar novamente para ver esse tipo de resolução. Nesse exercício, ele fala que tem uma reação do fosfato de sódio hidratado com cloreto de bário em sistema aquoso, que forma fosfato de bário, que ele fala que é utilizado como catalisador em análise de bário. Ele dá aqui a reação já balanceada, que é muito importante, e fala que a alimentação é dada por 2 litros de uma solução saturada de fosfato de sódio, com a solubilidade de 50 gramas por 100 gramas, e por 0,5 kg de cloreto de bário. Determine qual é o reagente limitante, a porcentagem do excesso e as vazões molares de saída de todos os componentes, considerando uma conversão fracional de 70% do reagente limitante. Certo, então, com um exercício desse tipo, o primeiro passo é achar o reagente limitante e a partir dele a gente vai utilizando, vai fazendo os cálculos aí, envolvendo a estequiometria da reação. Certo? Então, a primeira coisa, a razão estequiométrica que a gente vai calcular, vou chamar isso de RE, razão estequiométrica, ela é dada. Primeira coisa, para não ter que ficar escrevendo essas fórmulas grandes todas as vezes, eu vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, C, D e E, para facilitar aqui o nosso trabalho, tá? Então, a razão estequiométrica, lá na reação, fala que é 2 mol de fosfato de sódio, que a gente chamou de A, para cada 3 mols de B. Ok? Então, essa é a razão estequiométrica que foi dada. E fazendo esse cálculo aqui, a gente percebe que a razão estequiométrica é dada por 0,667, arredondando, mol de A para cada mol de B. Para cada 1 mol de B, vai consumir 0,667 de A. Essa é a razão estequiométrica dessa reação. E aqui ele me deu aqui várias informações desse primeiro reagente, porque aqui eu consigo, então, chegar nessa razão estequiométrica. Para chegar na razão de alimentação, a razão de alimentação, que eu vou chamar de RA, ok? Eu preciso da quantidade de mols que está alimentando do reagente A e a quantidade de mols que está alimentando nesse processo do reagente B. Ele não me deu essas quantidades de mol. Olha só, ele me deu o volume de uma solução e me deu uma massa do outro reagente. Então, o mol de B que eu vou ter que fazer algumas conversões aqui de unidade ou fazer cálculos através de fórmula. Como a gente já trabalhou isso no começo do ano, conversão de unidade, eu vou fazer por esse raciocínio, tá? E ele me fala, então, que 2 litros dessa solução saturada do reagente A, que é o fosfato de sódio, dessa solução, ele fala que a densidade dessa solução é 1 grama por ml. Então, eu posso falar que a densidade da solução é 1 kg por litro. Então, 1 kg da solução equivale a um volume de 1 litro de solução. Então, 2 litros equivale a 2 kg, ok? Corta aqui, 2 kg de solução. Ele me fala que essa solução tem uma solução saturada. E a solução saturada é 50 gramas para cada 100 gramas. Então, eu posso falar que é 50 quilos de A para cada 100 quilos da solução. Ok? Ele falou que 100 gramas de água a gente vai encarar aqui como sendo solução. Ok? Se vocês observarem 2 vezes 50 dividido por 100, né, vai dar 100 dividido por 100, que é 1. Então, essa massa aqui ele está falando o seguinte. Todo esse rodeio que ele deu aí, para falar que é 1 kg desse reagente misturado com meio quilo desse outro reagente. E para achar os reagentes limitantes, o reagente limitante, desculpe, nós precisamos das quantidades em mol. Beleza? E a quantidade em mol, basta a gente então pegar essas massas e converter elas para mol.
E a gente viu que a grandeza que permite essa conversão de quilo de massa para mol é gramas. Beleza? 1 quilo, então, do reagente A equivale a 1000 gramas. Como vocês já estão cansados de saber como que acha a massa molar de uma substância, de um material, né? Aqui a gente tem esse fosfato de sódio com 12 moléculas de água, fosfato de sódio hidratado. Eu já vou dar aqui direto para vocês a massa molar. Então, a massa de 1 mol desse reagente A, 1 mol de A, a massa dele é 380,12 gramas. Certo? Então, a massa 1000 gramas, eu vou multiplicar essa massa que ele me deu pela massa molar, né? Dividir, aliás, desculpe, pela massa molar, e chegar a qualquer quantidade desse reagente A que ele está misturando aqui. Essa quantidade em mol. Eu já sei que a massa é 1 quilo ou 1000 gramas. Já sei disso. Mas, convertendo isso para mol, usando a massa molar dele, que é a massa molar dele 380,12, vocês conferem a massa aí. Às vezes vai dar uma diferencinha de acordo com o arredondamento que vocês fizeram. Isso aqui dá, então, que um valor de 2,63 mols de A. Essa quantidade aqui de mols de A é o quê? É a quantidade que alimentou, o N de alimentação, número de mol de alimentação do reagente A, certo? Que é o fosfato de sódio. O mesmo raciocínio eu vou adotar para esses meio quilo de cloreto de bário. Então, são 500 gramas de cloreto de bário, certo? Que é o reagente B. Vou dividir isso pela massa molar ou fazer através de conversão de unidade, né? Que eu sei que 1 mol do cloreto de bário equivale a 244,26 gramas. Essa é a massa molar desse reagente B. Quando faz esse cálculo, vou dar uma aproximada aqui, eu encontro um valor de 2,05 mol do reagente B. Esse é o N de alimentação. Quanto que equivale, então, esses meio quilo em mol, certo? Agora sim eu posso achar a razão de alimentação, que é o número de mol do reagente A, pelo número de mol do reagente B, que está sendo colocado aqui nesse meio reacional. Então, o número de mol do reagente A é 2,63 mol de A, sobre, então, os 2,05 mol de B. Fazendo esse cálculo aqui, então a gente encontra um valor de aproximadamente, tá? 1,28 mols do reagente A para cada mol do reagente B. E aí eu falei para vocês, quando você tem a razão de estequiométrica e a razão de alimentação, você compara as duas, você consegue achar o reagente limitante. A razão estequiométrica fala assim para nós, ó, a cada 1 mol de B reage 0,66 mol de A. Isso a razão estequiométrica está nos dizendo. 1 mol de B reage com 0,6 mol de A. Vamos aproximar para 0,7, né? 1 mol de B para 0,7 de A. Mas ele está pronto para reagir para cada 1 mol de B, praticamente o dobro de mol de A, certo? Do que a razão estequiométrica permite. Então a reação fala assim, ó, 1 mol de B reage com 0,7 mol de A. Mas ele está colocando 1 mol de B e a cada 1 mol de B ele está colocando 1,3 mol do reagente A. E isso mostra para nós, então, que o reagente A está em excesso, certo? Ou seja, eu falei para vocês utilizar como regrinha, quando a razão estequiométrica é menor do que a razão de alimentação, o numerador, quem está em cima, então, é o reagente em excesso, certo? Se for maior, quem está em cima é o limitante. Nesse caso, como é menor, por esse raciocínio que eu já disse para vocês, o reagente A é o limitante. O reagente A que é o fosfato de sódio. Desculpa, gente, é o excesso, né? Então, o reagente A é o excesso.
logo B é o limitante. Então, basicamente, quando vocês comparam a razão de alimentação com a razão estequiométrica, você consegue enxergar como que está funcionando, principalmente o reagente que você colocou em cima, né? Se na reação ele fala que é 1 mol de B para 0,7 de A e ele está misturando 1 mol de B com 1,3 mol de A, é lógico que A está em excesso, certo? E o B é o limitante. A gente responde, então, a primeira perguntinha dele. Quem que é o reagente limitante? O reagente limitante é o cloreto de bário hidratado, certo? No próximo vídeo, eu mostro como que a gente vai fazer, então, a quantidade do reagente em excesso, certo? Até mais, pessoal!